O sangramento uterino normal é um sangramento vaginal tipicamente proveniente do útero, sendo discrepante da menstruação normal. Ele pode se manifestar como uma frequência anormal de sangramentos, como uma duração excessivamente longa do período menstrual, uma intensidade do sangramento maior do que o normal, ou ainda como ciclos irregulares. Algumas características fisiológicas do período menstrual são uma frequência de sangramentos de 24 a 38 dias, com duração de menos de 8 dias, com até 80 ml de perda de sangue e uma variação entre os ciclos de menos de 4 dias. Além disso, lembre-se de que um sangramento pós-menopausa pode ser um sinal de câncer de endométrio, apesar de a principal causa nestes casos ser a atrofia endometrial. Uma ferramenta muito interessante utilizada na avaliação de pacientes com sangramento uterino anormal é o Palm Coin, um mnemônico que ajuda a lembrar das principais causas do sangramento uterino anormal. P significa pólipos, que podem incluir pólipos endometriais e pólipos endocervicais. Cerca de 15% das mulheres possuem pólipos endometriais, entretanto, na maior parte dos casos, eles são assintomáticos. A é para adenomiose, que consiste na proliferação de tecido endometrial dentro do miométrio, que é a camada muscular do útero. Isso tende a provocar períodos menstruais mais intensos e prolongados. Em seguida, temos o L para leiomioma, que é o termo adequado para miomas ou fibromas uterinos. Estes são tumores benignos do tecido muscular liso e são extremamente comuns, presentes em cerca de 80% das mulheres com mais de 50 anos. A maioria deles é sintomática. No entanto, quando são sintomáticos, o sintoma mais comum é o sangramento menstrual intenso. Em seguida vem o M para a malignidade. Neste caso, temos dois principais tumores que estão associados a sangramento uterino anormal, o câncer de endométrio e o câncer cervical. O câncer de endométrio possui alguns fatores de risco, entre eles o estrogênio sem oposição, menarca precoce, menopausa tardia, uso de tamoxifeno, idade superior a 50 anos e a nuliparidade. Já os riscos para câncer cervical incluem início precoce de atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo e imunodeficiência. Outra causa de sangramento uterino anormal é a coagulopatia. Ela pode ser provocada por diversos distúrbios e tende a estar associada a casos mais severos de sangramento. Em seguida vem a disfunção ovulatória, que está relacionada aos ciclos ovariano e uterino. Geralmente há uma produção cíclica de progesterona proveniente do corpo lúteo, que se forma após a ovulação em cada ciclo. Pode estar relacionada, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, a anorexia e também exercícios excessivos. E representa disfunções endometriais. Eles se manifestam como distúrbios da hemostasia endometrial local e também incluem outras entidades, como vasculogênese alterada ou ainda anormalidades da resposta inflamatória local. I é para iatrogenia, que pode surgir do uso de medicamentos como anticoagulantes ou ainda do uso inconsistente de contracepção hormonal. Também pode estar relacionado ao uso de SIL, AS, antiepilépticos, hormônio da tireoide, tamoxifeno e corticoides. A última categoria é para causas não classificadas, que incluem malformações arteriais ou venosas, endometrite e isquimocele. Vale lembrar que tumores de reto e bexiga também podem simular sangramentos uterinos anormais. Colher uma boa história dos sintomas ajudará a restringir essa ampla gama de causas. Deve-se incluir detalhes sobre frequência, duração, regularidade e também volume da menstruação. É fundamental a correta classificação do padrão de sangramento da paciente com sangramento uterino anormal. A hipomenorreia consiste na diminuição do número de dias e da quantidade do fluxo menstrual. Já a hipermenorreia ou menorragia consiste no aumento do número de dias e da quantidade do fluxo menstrual. A polimenorreia é a diminuição do intervalo do fluxo menstrual. A oligomenorreia é o aumento do intervalo do fluxo menstrual. Por fim, a metrorragia consiste em um sangramento totalmente irregular e sem ciclos definidos. Vale lembrar que sintomas como o aumento da frequência urinária, constipação ou ainda dor lombar podem indicar miomas. Já a presença de hirsutismo pode apontar para um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Se há histórico de sangramento menstrual intenso desde o início da menarca, a coagulopatia poderá ser fortemente considerada.
A investigação laboratorial pode ser realizada com exames como o hemograma, beta-HCG, coagulograma, TSH, FSH e LH. Já a investigação por imagem é utilizada principalmente para procurar causas estruturais, como miomas, tumores ou pólipos. O ultrassom acaba sendo uma das principais modalidades nessa investigação. A avaliação por ultrassom pode ser realizada por meio do ultrassom transvaginal ou pelo transabdominal, sendo o transvaginal capaz de avaliar melhor os órgãos pélvicos. Outra opção é a ressonância magnética. Uma biópsia endometrial é recomendada pelas diretrizes do NICE se a mulher tiver mais de 45 anos de idade ou se a paciente for mais jovem, com exposição a estrogênio sem oposição, sangramento intermenstrual persistente, sangramento intenso, obesidade, síndrome dos ovários policísticos ou se está tomando tamoxifeno. A esteroscopia pode ser utilizada sempre que seja necessário a realização de biópsia ou para uma melhor avaliação da cavidade uterina. Como ocorre com a maioria das outras formas de sangramento, há risco de hipovolemia e, em última instância, choque, se o sangramento for grave. No entanto, na maior parte dos casos, o sangramento uterino anormal gera um quadro crônico de perda de sangue, o qual pode levar à anemia por deficiência de ferro. Agora abordaremos o manejo de quadros agudos de sangramento uterino anormal. Num primeiro momento, o atendimento à mulher com SUA é voltado à avaliação dos sinais vitais e da estabilidade hemodinâmica, em especial pulso, pressão arterial e cor das mucosas. Toda essa avaliação indicará a necessidade ou não de instalar acesso venoso para reposição volêmica e, se necessário, reposição de hemoderivados. Após a estabilização hemodinâmica, as opções para a terapêutica clínica dividem-se em medicações hormonais ou não hormonais. As opções hormonais são consideradas primeira linha e incluem anticoncepcionais combinados e progestogênio oral. Os anticoncepcionais orais combinados podem ser sempre utilizados na ausência de contraindicações ao uso do estrogênio. As opções não hormonais do tratamento incluem antifibrinolíticos como o ácido tranexâmico e também anti-inflamatórios como o ácido metafenâmico, o ibuprofeno e o naproxeno. Em alguns casos, será necessária uma intervenção cirúrgica, com procedimentos como tamponamento endometrial, dilatação e curetagem, esteroscopia, ablação endometrial, embolização das artérias uterinas e a histerectomia. A histerectomia é considerada a última opção terapêutica e deve-se sempre considerar o desejo reprodutivo e a constituição da prole de cada mulher.